Estamos retornando com o programa Grandes Temas, que hoje discute a questão do desemprego e da informalidade. Bom, nós temos uma questão que vem de Janaína Andrade, do bairro Tirol, aqui em Natal, e ela diz o seguinte: estou no último ano de faculdade e há poucos meses de entrar no mercado de trabalho. Percebo que o cenário não é propício para isso. Os salários estão despencando para a mesma quantidade de trabalho. Gostaria de saber a opinião dos entrevistados sobre a difícil realidade dos recém-formados em meio à crise e quais setores sofrem mais com ela. Alguém começaria a conversa? Começando exatamente isso. Primeiro, começar por um lado bom, né? Eu acho que é muito importante ela estar estudando, é muito importante uma graduação, uma pós-graduação, uma especialização. A educação sempre é bom. Agora, de fato, há uma dificuldade ao entrar no mercado de trabalho. Só que o lado bom é que quanto mais estudo e conhecimento ela tiver, maiores serão as chances dela frente àqueles que não têm o mesmo grau de estudo. Então, isso já é um lado bom. Quando a gente olha, por exemplo, os níveis de rotatividade no emprego, quem tem mais emprego tem um menor nível de rotatividade. Ou seja, para quem está com um nível de graduação, tem um nível de rotatividade bem menor do que o pessoal que está no segundo grau ou no primeiro grau. Então, isso é uma coisa boa. O lado ruim é que está ruim para todo mundo. Não é? Ou seja, não é somente o caso do formando, do graduando, que vai entrar no mercado de trabalho. Está ruim para todos os trabalhadores, tá certo? Então, esse é um problema que ela vai ter que enfrentar. Quanto a setores, a gente sabe que na economia alguns setores demandam mais mão de obra, tá certo? Alguns pagam mais, alguns pagam menos. Na área, digamos assim, da saúde, é uma área que sempre, normalmente tem emprego, às vezes com salário baixo, mas porque saúde não se brinca. Ou seja, a gente é o bem mais importante que é a vida da gente, então a gente está sempre necessitando de profissionais da área de saúde. Então essa é uma área que normalmente tem emprego, mesmo que o salário caia. Não é? Cai muito dos auxiliares, dos enfermeiros, dos próprios médicos, o salário cai significativamente. Uma outra área, a área dos serviços. A gente precisa de certos serviços, mas, novamente, os salários são relativamente baixos. Setores como a indústria, esse é extremamente complicado, principalmente no Rio Grande do Norte, que a gente não tem uma indústria forte, encadeada. Então, normalmente, o trabalhador da indústria vai ter muito mais dificuldade. Então, setores de saúde são melhores. Tem menos problemas, não quer dizer que não tenha, tem menos problemas, mas você tem mais vagas no mercado. Agora, setores como indústria, esse é um setor problemático aqui no Rio Grande do Norte e no Brasil como um todo. Eu queria só chamar a atenção da Janaína, que faz a pergunta, e que também se estende a outros, né, que estão preocupados com esse momento de inserção no mercado de trabalho. O mercado de trabalho tem que atentar que ele corresponde a qualquer outro mercado. Então, tem uma relação de oferta e procura. Né? A questão da formação, como o professor já salientou, ela é extremamente relevante porque aumenta as reais condições de concorrer a uma vaga, potencializa as chances de entrar no mercado de trabalho. E aí, nesse aspecto, é preciso também estudar o mercado de trabalho. Então, eu não devo me potencializar ou jogar todas as minhas energias em determinados segmentos de trabalho que eu já vejo que tem uma saturação, né? Então, se está saturado, eu vou tentar compreender o local que eu estou, onde é que existe uma demanda real e tentar canalizar e empreender esforços para aquela situação. Por exemplo, a área de saúde sempre é uma área promissora porque é vida. Eu estou correndo atrás da minha sobrevivência, né? Mas tem outras áreas aí que também suscitam trabalhadores. A área de energias renováveis, a área tecnológica. A gente está imersa à quarta revolução industrial ou à revolução 4.0. Qual é a tendência agora de grande parte dos setores de serviço? As plataformas digitais. Então, não custa nada empreender esforço para canalizar também um conhecimento para a área da inteligência artificial, da robótica, do manuseio, da criação de plataformas. Isso está abrindo um mercado, né, que para quem constrói a plataforma é extremamente promissora.
né? Então, é analisar qual é a demanda do mercado de trabalho e aí apostar numa formação, numa qualificação para garantir, aí eu vou pegar bem um discurso dos anos 90, né? Garantir uma capacidade de se inserir no mercado de trabalho e manter-se nele. Aí eu estou colocando entre aspas a questão da empregabilidade. Que é o grande problema, né, Zé? Eu costumo dizer que quem estuda não passa fome, né? Mas não é apenas não passa fome que nós queremos. Quem estuda precisa ter qualidade de vida, quem se esforça. Aliás, nós queremos que todo mundo estude, né? Porém, a gente percebe, e a Janaína, isso, ela está preocupada porque se esforça, mas as oportunidades atuais, elas estão cada dia diminuindo com a conjuntura atual. O professor colocou aqui, até que tem... na área de saúde até que aparecem alguns empregos, mas são reduzidíssimos em relação à quantidade de pessoas que estão aí estudando, até porque o emprego estável é justamente o emprego público, né? Seja na saúde, seja na educação, seja em diversas áreas, a Petrobras, nos bancos e assim por diante, públicos, né? E na verdade, esses setores estão, as condições de trabalho, as condições de serviço lá estão se tornando difíceis, digamos assim, o INSS, por exemplo, a gente percebe que as pessoas voltam a ficar meses e meses na fila esperando uma agenda para ser atendido, né? Como na década de 90 as pessoas arriavam na fila, morriam na fila do INSS para ter um atendimento, porque não tinha os servidores necessários. Na saúde nós temos a mesma situação, né? Na educação nós não temos nenhuma qualidade, porque não há nenhum investimento, portanto há um desestímulo das pessoas para estudar, para se graduar, se pós-graduar. É claro que a gente não vai dizer que essas pessoas não devem buscar, mas hoje as oportunidades estão muito reduzidas e aí as pessoas estão estudando, mas infelizmente não encontram as oportunidades para terem a sua independência, terem a sua autonomia. Porque o que nós queremos com o jovem estudando é justamente na sua fase adulta. Todo jovem pensa em constituir a sua família, mas eu duvido que um jovem hoje ele consiga fácil um emprego que possa garantir a sua estabilidade de moradia, de qualidade de vida, ou seja, de se manter sem depender muitas vezes da sua família. É o que eu vejo, eu conheço inúmeras famílias que estão tendo que manter os seus filhos, né? Mesmo eles tendo terminado uma graduação, pós-graduação, estão empregados, mas o que eles estão ganhando é tão pouco que não dá sequer para se alimentar. Não dá sequer para comprar sua vestimenta, suas condições próprias. Não dá para dizer assim, vou casar, estou pensando no casamento e vou financiar minha moradia. Não consegue mais. Então, é uma condição que nós estamos vendo cada dia piorar e é claro que isso desestimula o jovem, a juventude, a estudar. Eu acho que não tem outra saída para a economia se não for investimentos, grandes investimentos, no sentido de gerar emprego e renda. O que nós vemos hoje é a redução cada dia dos investimentos, sejam eles públicos, sejam eles privados. A emenda 95, ela justamente congela tudo por 20 anos. Você imagina como nós vamos chegar onde nós vamos chegar daqui a 20 anos com os investimentos congelados. Este ano mesmo, o que é que aconteceu? Quase 1 milhão a menos de jovens se inscreveram no Enem. Ó, imagina daqui para frente o que vai acontecer, né? Já é o desestímulo, o jovem se desestimulando a buscar, almejando um curso superior, uma faculdade, porque vê que não tem as oportunidades, estão distantes do que ele espera. Então, aí leva o que o professor William aqui está colocando, a questão, nós estamos vivendo, na verdade, o maior índice de suicídios, de problemas depressivos, justamente por essa conjuntura que nós estamos vivendo. Eu só queria acrescentar algo que é paradoxal, embora muito, eu acho que a gente não estou negando, mas tem também um dado contrário a esse aí, que por
no que diz respeito à pós-graduação, à formação, é que frente ao desemprego, vários estudantes recorrem à pós-graduação por causa da bolsa, né? E a bolsa, né, de estudo, seja em nível de mestrado ou de doutorado, ela acaba sendo a remuneração, tá, e o acalento ao desemprego. Então, também tem esse elemento, né, que, embora, concordo, há um desestímulo à busca da formação para uma categoria da população, sobretudo a de maior baixa renda, que vive condições econômicas mais difíceis, mas aquela que tem uma oportunidade ainda de estudar, ela tem recorrido, o que faz, inclusive, as vagas de pós-graduações estarem sendo extremamente cobiçadas, né? E uma seleção com a concorrência muito alta. Por quê? A bolsa, ela muitas vezes implica um salário maior, uma remuneração maior, não um salário, uma remuneração maior do que está submetida a algumas prestações de serviços na área do comércio, do serviço, etc. Então, paradoxalmente, se busca também as pós-graduações como um acalento que está fazendo alguma coisa, porque essa questão do desemprego se transfere essa responsabilidade hoje para o trabalhador, inclusive, se sente culpado por estar desempregado. Ele tem vergonha de anunciar que está desempregado e está estudando também uma forma de, aí eu estou colocando entre aspas, dar satisfação à sociedade. Olha, eu não estou trabalhando, mas eu estou estudando. Eu tenho o que fazer, uma ocupação. Né? Então, assim, contraditoriamente, o cenário também leva a isso. É um cenário muito perverso. Sem dúvida nenhuma. Perdão. Na verdade, o grande indutor de geração de oportunidades de empregos nunca deixou de ser o ente público, né? Porque nenhuma empresa privada, ela é estimulada a gerar emprego se ela não tiver incentivos, né? Nós sabemos nessa história de 2003 a 2014, os grandes incentivos, até exagerados, né? que tiveram as empresas privadas, mas também as nossas grandes empresas estatais que hoje estão na prisão, hoje estão criminalizadas, né, como a Petrobras, como as empresas públicas, mesmo Banco do Brasil, Caixa Econômica, foram empresas que garantiram que a crise retardasse no Brasil, né, porque na hora que a crise foi criada lá nos Estados Unidos, o que o governo brasileiro fez? Injetou recursos através dessas empresas e garantiu aí a estabilidade até 2014. E a partir daí, é claro, que começa a desmoronar. E hoje o que nós vemos? Ao invés de se incentivar o crescimento das refinarias, da nossa refinaria de petróleo, nós temos engenheiros aí. Eu vivi um período que estava faltando emprego, né? Faltando engenheiros para se empregar no Brasil. Não é isso? Nós vivemos esse período. Faltando engenheiros para se empregar no Brasil. Hoje está sobrando, né, engenheiros, né, todos desempregados. Por quê? Porque as nossas empresas, as refinarias, ao invés de serem estimuladas a produzir, a refinar aqui no Brasil, pelo contrário, estão diminuindo o seu potencial e vendendo nosso produto petróleo para fora e sendo comprado com preços que está aí a questão a crise dos combustíveis, né? Ou seja, está gerando lucro e emprego lá fora, né? Lá nos Estados Unidos, principalmente, e o Brasil perdendo os seus postos de trabalho, né? Mas isso tudo é premeditado, né? Perfeito. William, eu estava querendo justamente considerar um aspecto desse problema. O José Teixeira estava falando agora há pouco dessa crise de 2008, né? E nós sabemos que essa crise, como você também comentou no início da sua fala, é uma crise que extrapola o Brasil, ela não é só nossa, e hoje no mundo globalizado não existe mais situação isolada, né? Mas justamente no contexto da crise de 2008, houve uma reação do governo, na época então do governo Lula,
não é, de incentivo à criação de empregos, né, uma parceria público-privada que fortaleceu, que aqueceu a economia interna, e o Brasil é um país grande, né, e que protegeu, de certo modo, nas nossas reservas, o emprego mesmo, etc. Então, manteve a economia relativamente aquecida, então nós sofremos pouco impacto, né, de fato, muito pouco impacto daquela crise. E face a um novo período de crise, né, um novo ciclo de crise, a ideia e a orientação dos economistas é que se faça um investimento anticíclico, né? Quer dizer, tá em crise, então você tem investimento na área, né, de recurso público para fazer um efeito contrário, né, para se contrapor. Exatamente. Hoje. O que a gente está vendo aqui é o inverso disso, né? E isso tem efeitos profundos, danosos, né, na economia brasileira, não é mesmo? Com certeza. O Zé aqui apresentou uma coisa importante, falando na área da política, e a gente tem que entender bem isso. No capitalismo brasileiro, como o capitalismo mundial como um todo, você tem dois grandes tipos de capitalista. O capitalista produtivo, que é aquele que produz mercadorias, e você tem o capitalista especulador, financeiro. Esse é danoso, né? Esse é extremamente danoso. No Brasil, como em grande parte do mundo, esse grupo, ele assumiu o controle totalmente da economia. No Brasil, se a gente olhar os principais postos da economia, são compostos por pessoas, por economistas que vieram, digamos que foram funcionários de grandes bancos brasileiros. E que quando saírem dos ministérios, vão voltar para esses bancos. Veja o presidente da Petrobras, não pagou nem quarentena e já foi para uma grande empresa, né? Como o céu dessa grande empresa. Esse é um problema. O capitalista rentista, ele quer dinheiro na hora e dinheiro rápido. E aí ele tem se apropriado da dívida pública. Hoje, o orçamento brasileiro, né, ele está dividido. Aí se fala, não, porque o governo está gastando demais. Mas está gastando demais com quem? Se é com 20 mil famílias, segundo os dados do professor Postman, que são detentores de 80% da dívida do governo, ou com 204 milhões de brasileiros. Metade, praticamente, aproximadamente, metade do nosso orçamento vai para pouco mais de 20 mil famílias. E a outra metade para mais de 200 milhões de pessoas. Aí a gente fica naquela discussão, está gastando mais, está gastando mais. Como assim está gastando mais? Na realidade, a gente está gastando menos. A gente está gastando menos com a classe trabalhadora, com o emprego, com a segurança, com a saúde. E gastando mais com pagamento de juros de uma dívida que é extremamente questionada. Então, um velho economista polonês diz uma frase que é interessante. O trabalhador gasta tudo que ganha e o capitalista ganha tudo que gasta. O que é que ele quer dizer com isso? Se Zé tiver um aumento de salário aqui, duplicar, ele vai comprar lá, vai consumir. Mas se o Joesley duplicar de renda, ele não vai alterar o consumo dele. Ele vai investir em bolsa, vai investir em especulação. Então a saída é a mesma coisa. É investir produtivamente. Né? É gastar mais e não gastar menos. Agora gastar mais em quê? Em saúde, educação, moradia e não com os detentores da dívida pública. Muitos vão dizer, inclusive os economistas, não, mas tem um contrato, tem que respeitar contrato. Ótimo, quando é para o trabalhador não se respeita nada. Verdade. Agora, quando é para o especulador, tem que respeitar os contratos. Né? Então, é possível sim fazer uma auditoria, é possível sim rever essa dívida, fazer uma negociação, porque dos 3,5 trilhões que está a nossa dívida, se você pensa que pagando aí quase 6,5%, 7%, né, isso é muito dinheiro para 20 mil pessoas. Né, para 20 mil famílias, que dá aproximadamente umas 100 mil pessoas, enquanto o restante fica com 200 milhões. Então, a ideia para sair dessa nova crise é voltar a fazer aquilo que vinha sendo feito. Investimento público, investimento privado na área produtiva e não na área financeira. E o que esse governo está fazendo não é nada disso. A gente se recorda, William, 2016, né? 2016, toda a discussão da PEC 55 no Senado, né? E em meio a isso, todo o movimento reivindicando
a auditoria pública da dívida. Né? E eu me recordo que no debate sobre esse assunto, eu levantei o dado naquela ONG da auditoria da Pública dívida, da né? dívida. Do orçamento de 2015, o orçamento, portanto, executado, 42,43% do PIB brasileiro, isso é equivalente a 760 bilhões de reais, foi para isso. Para esses agentes financeiros que emprestam dinheiro a juros exorbitantes, com facilitações para darem esses recursos e justamente fazem aumentar o endividamento, né? Fazem apenas rolar o endividamento. É como se fosse uma espécie de lavagem de dinheiro público institucionalizada. Isso. Né? É exatamente. É uma espécie de institucionalização da corrupção. Sim. É isso. Ela cria mecanismos institucionais. Uma corrupção legal. Legal, Corrupção exatamente. legal. Que está entranhado no sistema. Que consome, hoje, claro que deve ter aumentado, Isso. mas que atravessa vários governos. sim, Hein? sim, Isso é uma sim. questão que ninguém mexe. É. Isso é um problema muito sério no Brasil, que em 2015, como estou dizendo, consumiu 42,43% do produto interno bruto, ou seja, 42,43% de toda a riqueza produzida no Brasil saiu dos cofres públicos para a mão desses agentes financeiros. Então, realmente é um caso... Vou dar só um dado para a gente pensar um pouco, bem rápido. Uma instituição bancária, que eu vou evitar o nome, recentemente teve um lucro de mais de 20 bilhões. Pois é. Os funcionários desse banco entraram em greve e estavam pedindo, acho que 12%. Eu fiz um rápido cálculo com base no número de trabalhadores que essa instituição bancária tinha. Se eles pagassem 20%, durante o ano, eles não comprometiam 2 bilhões dos mais de 20 bilhões de lucro. Ou seja, o banqueiro poderia ter perdido 10% do seu lucro, né? Os acionistas poderiam ter perdido 10% do seu lucro e ter aumentado o salário da classe trabalhadora. Mas não, os acionistas não perdem um centavo. Os trabalhadores que perderam, em vez de 12%, parece que receberam 2% ou foi 3% de aumento. Né? Insignificante. O nome disso é ganância, né? Ganância. Bom, nós vamos fazer agora um rápido intervalo e durante esse tempo você pode aproveitar para enviar a sua pergunta para o nosso WhatsApp no número 99193 6032 e participar conosco do debate dessa noite. Até daqui a pouco.